pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. E hoje, mais do que especial, o nosso primeiro programa de maio, o mês das mães. E a gente preparou tanta coisa especial. Não saiam daí, que hoje o programa está recheado de coisas legais e de presentes para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês do nosso Instagram, que é o @maternidadenareal.ipptv. E o nosso e-mail, que é o maternidade-na-real@ippinheiros.org.br. Conversem com a gente, é muito gostoso ter o retorno de vocês através do Insta, através do e-mail e também através do chat. Sempre tem uma de nós aí, às terças-feiras, respondendo qualquer dúvida, ajudando, compartilhando. É muito gostosa essa troca. E como eu falei, é o mês das mães e a gente já vai começar com um presente. E eu quero pedir para rodar para vocês uma música super especial, gravada com todo carinho para vocês. Pode rodar. Milagre de Amor é uma canção que está num lugar muito caro no meu coração, porque eu abordei na letra dessa música a questão da maternidade, mas como uma adoção. Não é porque um filho não foi gerado do ventre de uma mãe que ele não foi gerado. Então eu abordei o tema da adoção e são os filhos, mesmo que adotados, são os filhos. Você aqui dentro de mim, vida, milagre, um momento feliz. Nasce agora uma história que nunca mais terá fim. Tudo que eu quero é te oferecer o meu amor, sempre te proteger. Nessa cantiga, ser tua amiga, quero contigo crescer. Um filho, uma vida, menino ou menina, amados pra sempre serão. Um milagre de amor em minha vida, um milagre de amor tenho em meu coração. Menino ou menina, criança, milagre de amor. Mesmo quando houver distância, mesmo em meio à dor, estarei sempre ao seu lado, se preciso for. Se eu te dei a luz ou se você chegou a mim, és meu filho, que pra sempre amarei. Um milagre de amor em minha vida, um milagre de amor tenho em meu coração. Um filho, uma vida, menino ou menina, amados pra sempre serão. Um milagre de amor em minha vida, um milagre de amor tenho em meu coração.
Que lindo. Eu espero que vocês tenham gostado também do mesmo tanto que eu gostei. Fiquei emocionada aqui. E olha, o primeiro tema desse mês de maio é o Mães Espirituais. Não tinha como começar esse mês sem falar desse assunto tão importante. E o que eu quero perguntar para vocês, o que vem à mente de vocês quando vocês pensam em mãe espiritual? Será que é uma fada madrinha? Será que é uma pessoa que só traz bronca, que só pega no pé? Ou será que é aquela pessoa que só faz carinho? Ou só ora? Difícil a gente entender o que é esse termo. E sabe que o termo pais espirituais começou num momento de muita dificuldade, quando a igreja começou e muitos pais não eram convertidos. E os seus filhos ficavam sozinhos. E eles ganharam pais espirituais, homens que oravam, que incentivavam e discipulavam. E as mulheres faziam o mesmo com as mulheres. Então nós ganhamos filhas e elas se tornaram mães espirituais. E é sobre esse assunto. E eu quero chamar o depoimento de mãe, que está super especial hoje. Pode rodar o vídeo do depoimento de mãe. Eu sou Simone Zaqué, casada com Eduardo Brito. Nós somos casados há 25 anos. E assim como muitos casais, nós pensávamos que os filhos viriam naturalmente com o passar dos meses após o casamento. E mesmo com os recursos da medicina, não vieram. E muitas vezes nós choramos e ficamos tristes com essa descontinuidade da vida. E Deus foi tratando a cada um de nós e os dois como casal ao mesmo tempo. Mas nós sabemos também, sempre soubemos que família é uma ideia de Deus, né? E nós, mesmo assim, não foi fácil confiar completamente nos desígnios de Deus. E a Bíblia, então, relata que muitas mulheres com dificuldades para terem filhos, né, como Ana, como Sara, Raquel e tantas outras, mas que ao final tiveram, né, seus filhos. E eu posso dizer também que Deus me deu filhos, mais especificamente filhas, e tudo começou quando nós nos mudamos para São Paulo, e aqui na IPP Pinheiros, nós começamos a participar de discipulados entre mulheres e fazer estudos bíblicos sobre feminilidade. E então, eu fui descobrindo, né, que ser mãe é ser discipuladora. E eu me tornei uma discipuladora e eu descobri que ser mãe, na verdade, é então ter vida com Deus e instruir os filhos a amarem a Deus e, acima de todas as coisas, e ensiná-los a guardar a palavra e o caminho em que devem andar. E eu descobri mais que gerar vida espiritual, né, tem um valor imenso para Deus e um significado eterno, porque vai apontar para o amor sacrificial do nosso Senhor e para a salvação em Cristo Jesus. E hoje, com muita alegria, Deus me transformou, por sua graça e misericórdia, numa mãe espiritual com muitas filhas. E Deus me tirou, então, da esterilidade e, com esse propósito, minha responsabilidade aumentou muito, mas eu sei que os planos são dele e que a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E mesmo então não exercendo a maternidade biológica, posso amar essas filhas, eu posso e devo orar por elas e falar da palavra de Deus para elas. E eu e meu esposo, nós nos lembramos com muito carinho
das nossas tias da igreja, que eram mães espirituais, né, na nossa mocidade. Elas eram muito acolhedoras, bondosas, cuidadosas, sábias, sempre atentas, e que nos colocavam, nos consolavam e nos exortavam com todo amor. E elas consagraram a própria vida para servir e cuidar de todos na igreja. Então, quando eu olho o quanto Deus já fez e o quanto Ele faz, só me faz aceitar os seus propósitos mais e mais e querer alinhar, né, mais e mais com os seus planos. E mesmo eu, então, não tendo filhos sanguíneos, eu tenho experimentado essa dádiva da maternidade através do ministério tão precioso que é a maternidade espiritual. Obrigada, Simone. Que depoimento importante, não é mesmo? As mães espirituais são extremamente importantes nos dias de hoje para aconselhar, discipular, orientar. E eu convido você para participar conosco desse programa. E hoje estamos aqui. Hoje, eu, Bernadette, Elza e a Verônica, que é uma super mãe espiritual e vai participar conosco. Verônica, se apresenta para a gente. Olá, tudo bem, queridas? É um prazer estar com vocês hoje, compartilhando sobre esse lindo tema das mães espirituais. Bom, meu nome é Verônica, eu sou chilena e junto com meu esposo somos missionários na CRU Brasil, conhecida antigamente como a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, para alcançar estudantes universitários para Jesus. Aliás, eu sou cadeirante, eu tenho uma doença crônica muscular chamada distrofia muscular, e o que me faz usar uma cadeira de rodas. E desde que eu tenho 14 anos, que foi a idade que eu conheci Jesus, eu comecei a ter um desejo de que outras pessoas conhecessem o amor de Jesus também. Para mim, foi tão impactante, tão transformador, que eu comecei, assim, a querer cuidar pessoas de maneira natural. E aí, o ambiente que eu tinha era a igreja, né? No caso, a Igreja Presbiteriana do Chile, né? Nos jovens, jovens novos que chegavam, eu já queria estar junto, começar a caminhar com eles, ou também colegas na minha escola, eu comecei a falar de Jesus para eles também, e aí comecei a cuidar diferentes pessoas. Quando eu passei para a faculdade, ainda que o ambiente é mais desafiante por ser universidade, a faculdade, onde as pessoas é o centro do conhecimento, hoje eu fui treinada, eu fui capacitada para também iniciar conversas espirituais, e aquilo me ajudou muito quando eu era estudante. Então, para a glória de Deus, eu fui ganhando alguns colegas e amigos também para Jesus, e aí eu comecei a cuidar também pessoas nesse ambiente. Então, na verdade, logo disso de eu me formar, foi que Deus nos chamou, a minha esposa e a mim, como missionários a tempo integral, e desde 2004 estamos, então, trabalhando juntos para ganhar, edificar e enviar estudantes universitários para Jesus. Porém, igualmente, eu tento ser sensível fora do ambiente ministerial, de pessoas que estão à minha volta, né? Pessoas que estão precisando ou cuidado, ou alguma coisa. Eu peço a Deus me dar essa sensibilidade para começar a caminhar com essas pessoas. Uau! Obrigada, Verônica. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela sua vulnerabilidade de contar tudo isso pra gente. E vamos começar a conversar, né, Elza? Conta pra gente, o que você acha desse assunto? Mães espirituais, né? Uma mãe, uma mulher, né? O ser feminino, né? É tão bonito, porque a gente sabe que o ser feminino, ele engloba o casamento, a maternidade, mas
a mulher, ela não fica restrita só nisso, né? A identidade da mulher, ela não está no fato da mulher ter marido ou ter filhos. A identidade da mulher está naquilo que Cristo conquistou para ela na cruz. E aí o Salmo 113:9 fala que Deus faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Eu acho isso tão bonito, meninas, porque eu imagino assim, né? Quando Deus quer trazer o conhecimento bíblico para um filho dele, aí ele faz nascer uma mãe espiritual numa mulher e um pai espiritual no homem, né? Então é tão bonito porque eu vejo que uma mãe espiritual é graça, gente, é o cuidado de Deus com aquele filho, né? Que foi convertido, que está caminhando com o Senhor. Por que eu digo que uma mãe espiritual é uma graça do Senhor? Porque tem muito sofrimento, tem muita gente que precisa de um acolhimento, de uma conversa, de alguém que precisa ser notado. E, por outro lado, tem muita gente sofrendo, vivendo amargurado, tendo lutas que a gente nem imagina. E pior ainda, tem pessoas que estão vivendo dentro de traumas, então pessoas que passaram dificuldade na vida, que agora elas têm lacunas na fé. E elas precisam, né, de alguém para cuidar delas. E eu acho isso muito bonito, porque as mães espirituais, Deus dá esse olhar, elas percebem, elas buscam, elas vão ao encontro dessa necessidade. E eu gosto muito de lembrar quando Paulo fala lá em Romanos 16:13, ele fala que a mãe de Rufo foi como uma mãe para ele. E assim, eu fico maravilhada, porque a mãe de Rufo não tem nome. É a mãe de alguém que está sendo uma mãe para mim, né? E eu imagino que ela ali não apoiava só Paulo com serviços da casa, comida. Ela devia ser alguém que Paulo conversava, né? Porque é o que uma mãe, né, faz. Então, Verônica, eu fico imaginando, né, como eu disse, que Deus faz uma mãe espiritual nascer quando ele tem filhos para ser cuidado. Eu queria pedir para você contar para a gente se você percebeu ou como foi esse preparo do Senhor para te tornar uma mãe espiritual. Sim, eu acho extremadamente importante isso que você falou, Elsa, que realmente nós precisamos compreender que tem pessoas que estão em diferentes estágios de seu caminhar com Jesus, que estão com diversas necessidades espirituais e que alguns até nem começaram só a caminhar com Jesus, porque ainda não conheceram como Senhor e Salvador. E nós precisamos estar prestes ali para poder compartilhar também o Evangelho, né? E na verdade, no meu caso, se você e todas nós pensarmos, não foi diferente conosco, né? Nós também, quando víamos a Jesus, nós víamos com lacunas espirituais, com frustrações, com traumas, e alguém nesse percorrer foi cuidando de nós. E às vezes não apenas uma pessoa, várias pessoas nos dando um conselho, nos dando, orando por nós, dando um ensino bíblico, dando o exemplo de vida, como tem marcado várias pessoas a nossa vida. E foi assim na minha vida. Pessoas me ajudaram na minha caminhada com Deus, a eu crescer e continuar ainda que elas não necessariamente continuam comigo, e até algumas já não estão mais conosco, algum dia eu verei elas lá no céu, elas me abençoaram muito. E ser uma mãe espiritual é simplesmente cumprir a grande comissão, é fazer discípulos, e cumprir aquilo que Jesus ensina, tudo que eu mandei. Então, nós estamos fazendo isso, né? Compartilhando nossa fé com outros e ajudando a outros a poder também crescerem em sua caminhada. E a gente não pode esquecer também os filhos espirituais, eles chegam muitas vezes com lacunas de fé, de conhecimento, né? De doutrina, por exemplo, que a mãe espiritual tem esse papel, né, de ensino, como outra mãe, né? Sim.
Mas tem aquelas lacunas também de traumas, de relacionamentos, feridas que foram abertas ao longo da vida da pessoa, né? Então, muitas vezes a filha, o filho espiritual encontra nessa mãe espiritual um ombro para chorar, um espaço seguro para compartilhar segredos, para compartilhar lutas, né? Para confessar batalhas internas, né? E porque entende que ali não vai haver julgamento, vai haver apenas acolhimento, amor, exortação, crescimento, um ensino para crescimento também, né? E também eu acredito que as mães espirituais, elas exercem muito esse papel de ensinar o perdão, o caminho de volta, de reconciliação, muitas vezes, com os pais naturais, né? Porque às vezes a pessoa vem ferida até com a família biológica, né? Então, os pais espirituais, a mãe espiritual, ela tem muito esse papel, né? Essa responsabilidade de ensinar a voltar, a reconciliar, a perdoar, né? São lições bíblicas, né? Que a mãe espiritual acaba sendo determinante na vida da pessoa para que ela encontre essa cura, né? E a Bíblia fala, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para vocês serem curados. E você, muitas vezes, você encontra esse espaço para confessar em uma mãe espiritual, né? Sim. E é tão bom isso, né? Então, eu entendo assim que a mãe espiritual, ela supre muitas vezes essa lacuna de fé, de crescimento espiritual, mas também essa lacuna relacional, né, que muitas vezes a vida vai fazendo na gente, né? A gente vê muita gente ferida, né? E bonito isso que você falou, né, Bê? Porque a gente, como mãe, a gente acaba querendo ensinar perdão, a gente retoma para o bem da família, para o ambiente da casa. Agora, uma mãe espiritual, ela não tem retorno na vida dela ali direto, né? É realmente um investir, é um se gastar no outro pelo bem do outro, né? Sim. E é interessante como, muitas vezes, você consegue expor para uma mãe espiritual aquilo que você não quer expor dentro da sua casa, até para não ver os seus pais sofrerem. Sim. Né? Você não quer demonstrar o seu sofrimento numa determinada questão, e você se abre com a mãe espiritual, né? E é muito lindo isso, como Deus vai colocando as pessoas, né, ao nosso redor. É verdade. Acho que talvez a Verônica tenha experiência sobre essa parte aí de restauração de relacionamentos, né? Alguma coisa do tipo. Sim, eu estava pensando como é importante isso que você falou, de criarmos esse ambiente seguro, esse ambiente descontraído, onde possa ser aberto o coração, né? E para criarmos esse ambiente, nós precisamos ser essas pessoas, primeiro, vulneráveis, né? Não nos mostrando como sabemos tudo, temos tudo resolvido na vida, porque realmente nós somos discípulos de Jesus e, junto com nossos filhos espirituais, estamos nessa caminhada de crescimento também, né? É muito interessante para mim, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi nesse cuidar de pessoas, no início eu pensava que cuidar de pessoas era apenas passar o conteúdo bíblico. Então eu sentava com a pessoa, passava algum conteúdo e já até a próxima semana, né? Mas com certeza não é isso, é vida na vida, é caminhar juntas, é sermos esses canais de bênção, eu me sinto muito abençoada cuidando de pessoas, essas pessoas também me abençoam grandemente, né? E eu aprendi uma frase aqui no Brasil, né? Que é muito até meio engraçada, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não adianta, tanto para mais biológicas, né? Quanto para mais espirituais, é o mesmo princípio. Só falar não adianta. E ainda que o conteúdo bíblico esteja
faz parte, não é apenas aquilo, é muito mais, é passar nossa vida, abrir o coração também nós, e nós mostrar vulneráveis para elas, né? Quanta responsabilidade, não é mesmo? Que loucura a gente pensar que não é só ir lá e ensinar a palavra, né? É o dia a dia, é a vida. E é lindo ver como Deus vai colocando essa clareza no nosso coração. E eu imagino, Verônica, que você já teve diversas situações que você também precisou confrontar, corrigir. Como é que é isso, né? Porque eu falo, dentro de casa, às vezes é difícil corrigir, mas você tem uma certa intimidade que você precisa criar, não é mesmo? Com os seus filhos espirituais. Conta pra gente um pouquinho. Sim, eu tenho, na verdade, experiência de ambos os lados, né? Eu como filha espiritual, e eu também como mãe espiritual, cuidando a outros e tendo que confrontar em algumas oportunidades alguém, né? Eu tenho ambos casos. Mas no caso de eu ser uma filha espiritual, na verdade, esse caminho começou bem no início, quando eu conheci Jesus, né? E aí, no meu caso, eu gostaria de contar um pouquinho sobre isso. Por favor. Certo, eu cresci numa família cristã, né? Eu ia para a igreja, já servia de alguma maneira, desde bem pequenininha, eu era o líder dos adolescentes, ou fazia aulas na escola dominical, eu servia de alguma maneira. Só que aí, ainda que eu estava num ambiente cristão, meu pai exigia muito de mim, muito mesmo. Ele queria que eu fosse a melhor em tudo, ele que sempre queria que eu me esforçasse demais, ele não me parabenizava quando eu conseguia algum reconhecimento, ou na escola, em algum lugar, e eu tentava ganhar sua aprovação de alguma maneira, tentando, né, conseguir o máximo de logros, de triunfos, de coisas que mostrassem que realmente eu era boa, né? E aí eu gostava muito de esportes, eu fiz tudo, na verdade, eu gostava todo o artístico, todo o esportivo, então eu fiz, por exemplo, balé clássico, 2, 3 anos, eu, quando criança, eu gostava de correr, eu fazia dança rítmica, não sei se esse é o termo aqui no Brasil, mas eu fazia danças com esses fios, essas fitas de cores, né? Ginástica, que é a Então, gostava ginástica muito. rítmica. Beleza, ginástica rítmica, né? E aí eu gostava muito dessas coisas. Só que algo estranho começou a acontecer com o meu corpo, né? Quando eu tinha 10 anos, 11 anos, eu corria e eu perdia o equilíbrio, eu caía no chão. Ou às vezes já depois você começava só a caminhar e alguém passava, me topar assim, tocar, e eu perdi o equilíbrio e caía no chão. E aí minha mãe se preocupou bastante, obviamente, todo mundo ficou assustado. Eu comecei com dores de costas no meu pescoço, e aí fui levada para o hospital e fizeram um monte de exames para mim, e aí descobriram e me diagnosticaram com essa doença que eu falei, né, a distrofia muscular. E foi muito, assim, terrível para mim, porque, obviamente, o diagnóstico era que eu ia ficar numa cadeira de rodas. Então, imagina para alguém que gosta de todas as coisas esportivas, artísticas, tudo que gosta do corpo, da beleza, de coisas assim. Foi muito forte. E aí eu comecei uma depressão muito grande. Eu me tranquei 1 ano em casa, só saía obrigada para ir à escola às vezes, ou para ir para a igreja, mas eu não queria saber nada, eu chorava cada noite, perguntando para Deus por quê, porque a mim, se eu sei de ti, se eu faço isso por ti, mas eu não conhecia Jesus ainda, né? E aí foi um belo dia, quando eu tinha 14 anos, que meus pais foram convidados para participar de uma igreja que está fora da cidade. E aí eu estava obrigada, eu não queria, mas fui, né, com meus irmãos e meus pais. E aí o pastor que pregou esse dia, aliás, além de pastor, ele era professor de física, se não estou enganada. Eu sempre tenho a dúvida do pastor Molina.
E aí ele pregou sobre o sofrimento de Cristo na cruz. E como ele foi abandonado, como ele sofreu para nos trazer o perdão, para nos limpar. E ele apresentou o evangelho mais da perspectiva histórica, né? E aí, para mim, fez muito sentido. Eu me senti, assim, profundamente amada por Jesus. Eu me senti compreendida por Jesus. Eu entendi que o que estava passando fazia parte do que ele também passou. Então, esse dia eu entrei nessa igreja sem conhecer Jesus e eu saí completamente transformada. Eu gosto sempre de falar isto aqui. Eu, na verdade, quando eu saí, essa igreja fica à beira, não na beira, mas perto da praia. Toda a parte de frente da igreja, detrás do púlpito, é de vidro. Então, você consegue ver o mar no fundo, né? Quando o pregador está lá na frente. E quando eu saí dessa igreja, eu consegui ver o céu, o mar, as flores com cores novas. É como se eu estivesse vendo cores pela primeira vez. Foi uma coisa muito, muito linda para mim. E foi assim que Deus começou a transformar meu coração, encher de amor, de perdão também por meu pai, e de poder restabelecer meus relacionamentos. As coisas, obviamente, não foram fáceis, né? E não são ainda, mas com Jesus, como tudo é diferente. E é por isso que eu queria, e eu acho que Deus colocou esse amor por outras pessoas, querer cuidar, querer que elas saibam também, e poder elas chegar a ter um relacionamento com Jesus, né? Nossa, que bênção, Verônica. Como é bom a gente ver isso. E como você estava falando aqui, eu estava pensando, Deus preparou a Verônica, trazendo mães espirituais e pais espirituais, e trouxe o perdão para dentro da sua casa. Quando você falou assim, eu consegui perdoar meu pai, que coisa mais linda, né? Às vezes é tão difícil a gente perdoar. A gente fica com marcas e não consegue, né? E vocês, meninas, têm algum testemunho, sendo mães ou filhas espirituais? Eu preciso dar o meu testemunho aqui. Gente, eu cheguei aqui na igreja em 92. E assim, eu não conhecia nada sobre igreja, nada sobre o evangelho. E as mulheres da igreja me acolheram. Elas oraram pela minha família, elas oraram pelo nosso sustento. Nós chegamos aqui com os 2 filhos pequenos, né? A Rafaela com 5 anos e o Murilo ainda no colo, 1 ano e pouco. E a gente chegou aqui quebrado, vivendo um problema enorme, né? E assim, as crianças em casa, elas eram novas, a gente nem contou o que estava acontecendo, enfim, mas elas brincavam e choravam do tamanho da tristeza da casa. Aí nós fomos uma mãe espiritual, né? A Janete fez uma visita para a gente e a gente foi na igreja naquele domingo. E aí na igreja eu fui muito bem recebida, fui apoiada, ouvi o sermão, aquilo falou com a gente. E durante a semana as coisas em casa melhoraram muito, né? O meu marido estava melhor, porque ele tinha participado, né? Sofrido um acidente com vítima. E aí as crianças estavam melhor, eu estava melhor. E aí eu falei, nossa, mas eu sou uma mãe boa, né? Porque já está tudo melhorando na minha casa. Aí quando eu subi a rampa da igrejinha velha, essas senhoras estavam lá na porta e vieram perguntar para mim, e aí, filha, como você e a sua família está? E eu enchi o peito de orgulho e falei, nossa, nós já estamos melhores, muito obrigada, né? Elas falaram assim, então, vocês não ficaram sem oração nem 1 hora essa semana. Uau. Nós se revezamos e oramos, né? Ajoelhamos, clamamos ao Senhor pela sua família. Meninas, ali assim veio um mundo na minha cabeça, porque eu acho que nunca alguém tinha me falado que tinha orado de uma maneira tão verdadeira, sem mal nos conhecia, né? E essas mulheres, gente, acompanharam a minha vida, oraram pela minha conversão, oraram pelos meus filhos, me ajudaram. Eu ia bater na porta delas, né, para pedir ajuda, uma sugestão para criar meus filhos. E assim, nossa,
assim, falta a palavra, né, para a gente dizer o que eu gostaria de dizer sobre elas. Eu pensei em nominar, mas eu vou esquecer de alguém, então eu não quero. Eu queria dizer que elas são essas mães, são aquelas descritas no Salmo 16, 2 e 3, que fala assim, ó, os santos que há na terra, os notáveis, nas quais tenho todo o meu prazer. Então, essas mulheres, elas são notáveis não porque elas não... lógico que elas eram cheias de qualidade, mas é porque elas se separaram para a obra do Senhor. Né? Elas estavam ali investindo para que o reino do Senhor avançasse. Então, eu sou filha de mães espirituais da nossa igreja e Deus, pela graça e misericórdia dele, ele também tem me tornado, pela graça dele eu já tenho algumas filhinhas. E você, Bê? Eu também tenho algumas experiências, até teve uma bem engraçada, que foi quando eu fui para a igreja, né, eu tinha uns 17 anos, eu vim de uma família católica, e onde eu recebi muito amor, muita instrução, muito ensinamento, né. E aí, quando eu tinha uns 17 anos, eu visitei a igreja presbiteriana, ali me apresentaram o evangelho e eu acabei ficando. E a minha mãe teve um pouco de dificuldade de aceitar isso, né, no começo, nos primeiros meses. E lá na igreja, em paralelo, logo que eu cheguei, estava chegando muitas moças, assim, e eles fizeram uma brincadeira lá, tipo mãe secreta, eles chamaram. E a mãe que me tirou, ela me deu uma Bíblia, fez um cartãozinho, e ela levou tão a sério essa questão de mãe, né, mãe espiritual, que ela escreveu um cartão muito bonito, e ela escreveu assim, da sua mãe, Dirce. Uau. E colocou dentro da... Eu coloquei dentro da Bíblia e fiquei muito feliz. Ela falou, olha, qualquer coisa que você precisar, nós estamos juntos, nós vamos caminhar juntos. Ela era uma pessoa muito amorosa, né? Ela serve ao Senhor até hoje, lá em Barretos. E depois, a minha mãe já estava um pouco chateada com o fato de eu ir. Um dia eu chego da escola, o meu irmão falou, olha, a mamãe quer falar com você. O tempo fechou aí, viu? E aí eu falei, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Ele falou, além de você ir para outra igreja, agora você arrumou outra mãe? E até eu explicar para minha mãe o que tinha acontecido, né? Foi um pouco tenso o negócio, né? E ao longo da minha caminhada cristã, eu tive também o privilégio de ter várias mães espirituais, pessoas que me apoiaram, tenho hoje ainda, né? E também, graças a Deus, principalmente agora trabalhando com aconselhamento bíblico, tenho recebido várias filhas que... As minhas filhas até ficam com um pouquinho de ciúme das minhas filhas espirituais, porque é tanto amor que eu tenho por elas também, tanto cuidado, né? É sofrer a dor delas, é caminhar junto, é viver as alegrias que elas vivem, as vitórias, como se fosse filha, né? Então é muito lindo isso. Eu até estava contando aqui para as meninas, Verônica, que há uns 2, 3 meses você me chamou para uma chamada de vídeo e eu prontamente aceitei, porque eu pensei, poxa, o que eu posso ajudar a Verônica? Eu posso ajudar em alguma coisa? E aí nós fizemos aquela chamada de vídeo e eu falei, pois não, Verônica, no que eu posso te ajudar? E você falou para mim, não, eu quero ouvir você. O que você precisa? Então, a Verônica é bem isso, é uma mãezona espiritual que apoia, e é filha espiritual também, porque tem essa liberdade para chegar e se abrir também, abrir o coração quando precisa, e é um presente de Deus. Deus nos dá essa família, né? Sim. E a gente precisa tanto, né? Para fazer a nossa caminhada. E o meu, eu posso... Eu queria compartilhar. Desculpa. Não, por Eu favor, queria, Verônica. eu queria compartilhar também uma história de confronto, porque isso também faz parte, né? De confrontar alguém, né? Não tudo é amor, no sentido de que às vezes tem algumas conversas que são tensas, são difíceis, mas precisamos, no Senhor, ter essas conversas. E eu tive que ter uma delas que eu lembro,
com uma menina que eu estava cuidando, era muito amada por mim, porque fazia parte do primeiro grupo de quando eu virei missionária. Então, a gente saía para evangelizar com as meninas, saíamos para compartilhar, servíamos de diferentes maneiras, só que ela tinha um namorado que não era cristão. Então, eu falei em várias oportunidades, só que um dia eu senti do Senhor que eu precisava sentar com ela realmente e falar sobre esse ponto, assim, seriamente, no sentido de, olha, o que a Bíblia diz e tudo mais. E aí fui preparar, e que eu dou essa dica de preparar uma listinha, né, de coisas que você precisa compartilhar com a pessoa, porque às vezes na conversa você esquece. Então, ainda que seja uma lista aberta, que a pessoa possa também expressar seus sentimentos, seu parecer, que possam orar juntas, não seja uma coisa fechada, né? E aí eu fui falar com essa menina e ela respondeu para mim: Verônica, não fale mais sobre isso, eu sei que eu estou errada, mesmo assim, eu estou apaixonada, eu vou casar com esse moço, então não precisa me falar mais sobre isso. E foi muito tenso, muito difícil, a gente terminou orando junta, ela terminou morando com o moço primeiro vários anos, logo ela casou, já leva também alguns anos casada, mas até hoje ela me escreve com muito, muito carinho. E ela, cada vez que eu vou para o Chile, ela quer se encontrar comigo, porque com certeza ela entendeu que essa minha conversa era uma conversa de amor, de carinho, de realmente cuidado. E não era mostrar o pecado, mas sim, e com certeza, com esse decorrer da vida, ela percebeu como tem que ser difícil viver com alguém que não é cristão, né? E um engraçado triste desse moço que ela já tentou evangelizar várias vezes a ele, só que ele fala: não desista. Talvez algum dia eu me converta. Então, não desista de falar de Jesus para mim. Então, estamos esperando o dia que Deus chame realmente a ele. Mas é uma experiência, não sempre é só coisas boas, às vezes você precisa, igualzinho com os filhos, né? Igualzinho de sentar e corrigir em amor, né? Uau, é bem isso mesmo, né? E a minha experiência, eu com certeza tive outras mães espirituais antes disso, mas que nunca chegaram para mim e falaram abertamente, mas foi aqui, quando eu vim para Pinheiros, na mocidade, e as mães da SAF, né, de oração, separaram os nomes. E uma delas chegou para mim e falou assim: olha, eu estou orando por você. Você é minha filha espiritual. Gente, encheu meu coração. Eu não sabia nem o que responder. Eu falei: obrigado, né? Mas é tão gostoso você receber essa palavra. E é tão gostoso você saber que tem alguém orando por você. Nem que ela não fale nada, né? Mas eu posso dizer que eu aqui estou com duas mães espirituais do meu lado, que sempre que eu preciso me apoiam, me discipulam, me confrontam, por mais difícil que seja, né? E eu tive a oportunidade também já de ter algumas meninas que eu discipulei, né? E é tão gostoso a gente ver Deus usar as nossas vidas para isso, né? É gostoso você ser cuidada, mas é gostoso você também poder cuidar. Como é gostoso, como quando a gente se coloca na mão de Deus para fazer a obra e o serviço dele, é bom, não é mesmo, Elza? Então, você falou agora há pouco, né, que as mães espirituais, elas amam a gente. Sim. Né? Mas a gente, como a gente também é mãe e é filha espiritual, a gente também tem amor de mãe, né? De filha por essas pessoas. A gente sabe o valor delas na nossa vida, né? Sim. E é assim, como a Lise falou, a gente é mãe e filha, né, Lise? Assim, a gente tá sendo cuidada e tá cuidando. E é uma graça mesmo de Deus isso, porque como a B falou do aconselhamento, é incrível, né? Porque mãe, filha, eles se amam.
mas às vezes vão respondendo tão mal aos conflitos que a comunicação fica cortada. Então, realmente, não é, a mãe não consegue acessar a filha, ou a filha não consegue acessar a mãe, e aí uma mãe espiritual, uma orientação, alguém que acompanhe, né? Como isso é rico. E Deus tem feito isso, né? Na nossa vida, né? Na nossa igreja. Sim. E Tiago 5,16 fala para a gente confessar as nossas culpas e orar um pelos outros. Gente, como é importante a gente poder falar com alguém. Às vezes, eu não sei você que está nos assistindo, mas assim, às vezes a gente tem uma questão e você olha ao redor e você fala, não posso falar aqui, não posso falar ali, né? Como a gente precisa de alguém que tenha intimidade com Deus e que possa nos ouvir. Aí eu estava lendo a história de Débora lá na Bíblia, né? A Débora, ela era casada, ela era uma profetisa e uma juíza. No tempo de Débora, a Bíblia relata assim, os tempos eram tão maus. Naqueles dias não havia em Israel um rei, cada um fazia o que queria. Você já pode imaginar? Cada um faz o que quer. A gente nunca vai fazer coisa legal, né? Então, imagine a situação que ela vivia ali. E Juízes 4, 6 e 7, ela manda chamar Baraque, né? Que ele era um líder de guerra lá do exército de Israel. Manda chamar ele e fala para ele, né? Porventura o Senhor Deus de Israel não te deu essa ordem? E disse a ordem para ele, né? Para ele levantar, para ele ir para o Monte Tabor, pegar 10.000 soldados e os carros de guerra. Por quê? O Senhor tinha dito que daria na mão dele a vitória. Então, Débora tinha intimidade com Deus. E o legal é que o Baraque reconhece isso, porque ele responde para ela assim, só se você fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E Débora, ela se coloca ali como uma mãe. Está escrito em Juízes 5:7. Me levantei, né, Débora dizendo, levantei-me por mãe em Israel. Então, ela podia ter escolhido tantos outros títulos para ela, né? Eu fui lá lembrar Baraque, né? Que era o líder, ou eu era uma juíza, ou era uma... Não, ela se coloca como mãe. E então, eu pensando sobre isso, para mim, assim, de uma maneira muito singela, muito rasa, mas falou muito comigo, esse olhar para Débora aqui, que uma mãe espiritual é uma mulher que tem intimidade com Deus. O valor dela está nisso. Por ela ter intimidade com Deus, ela é sensível ao outro. Por isso ela observa, por isso ela vai, por isso ela conversa, por isso ela ora. Ela tem o olhar voltado para o Senhor, ela ama o Senhor e ama o outro. Então, mãe espiritual, para mim, virou sinônimo de alguém que tem intimidade com o Senhor. Que coisa linda. A ponto de amar o outro, né? Que coisa linda. E você sabe que você estava falando isso, Elza, e eu lembrei do nosso quadro Aprendendo com o Pai. E eu queria pedir para rodar, que está especialmente falando sobre Débora. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre isso. Pode rodar o nosso quadro. Oi gente, tudo bem? Hoje, aqui no Aprendendo com o Pai, eu busquei na Bíblia um exemplo de mãe espiritual. A gente vai refletir e aprender com Débora. Débora foi uma juíza do povo de Israel e ela mesmo se autodenominou mãe sobre Israel. Lá em Juízes, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Débora foi juíza num tempo onde o povo de Deus, o povo de Israel, ele estava distante de Deus, ele vinha desobedecendo, não buscava a Deus como seu Senhor. E Débora, então, se coloca num papel não só de juíza, mas de mãe. Em que sentido que Débora, ela era mãe sobre Israel?
Débora, ela tinha fé no Deus verdadeiro e ela fazia questão de transmitir essa fé. Débora exerceu um papel de novamente aproximar o povo de Israel do seu Deus. Ela voltou a ensinar a palavra de Deus para que eles pudessem se arrepender e buscarem Deus em tudo que eles precisassem. Débora, primeiramente, era exemplo de fé. E assim, nós mulheres, independente da gente ser casada, solteira, de sermos mães biológicas, não importa, como mulher, Deus nos coloca nesse papel de sermos mães espirituais daquelas pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Ser mãe espiritual, aqui como Débora foi, é ser exemplo de fé, transmitir a nossa fé àqueles que Deus tem colocado no nosso caminho. É a gente estudar a palavra de Deus e falarmos, ensinarmos essa palavra àqueles que nos cercarem. Que a gente possa ter essa disposição no nosso coração de ser exemplo de fé e transmitir a palavra de Deus para aquelas pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Débora viveu num momento de guerra, num momento de dificuldade. E a gente hoje também tem as nossas dificuldades, as nossas lutas. Não importa aonde Deus tem nos colocado, que a gente possa nos colocar diante de Deus para sermos usadas por Ele como mães espirituais. Que Deus nos capacite e abençoe ricamente nessa tão importante e bonita tarefa e missão. Até mais! Obrigada, Raquel. Que coisa linda, não é mesmo? A Elza falou aqui e a Raquel falou aí. É bem isso mesmo, intimidade, não é mesmo, Bê? Verdade. E o que eu acho tão lindo dessa graça de ser mãe espiritual, né? É que a mãe espiritual, como a mãe biológica, ela pode ensinar o filho pelo exemplo, né? E deve ensinar pelo exemplo. Ela pode contar coisas que aconteceram na vida dela e o filho se inspirar, né? Eu faço isso muito com as minhas filhas e com as minhas filhas espirituais também. Conto coisas que aconteceram, né? Fracassos também, porque elas podem aprender com as minhas vitórias e com os meus erros, para não repetir, né? Mas o que eu acho tão maravilhoso desse desafio que a Bíblia nos coloca de sermos mães espirituais é que você não precisa necessariamente contar a sua história. O negócio, ser mãe espiritual não é sobre você. Isso. É sobre a Bíblia, é sobre Deus, sobre o que Ele tem planos para o teu filho espiritual, né? Isso. Então você pode falar na autoridade da Bíblia. Mesmo que você também tenha lacunas, né? Lacunas espirituais ou lacunas relacionais, você também tem lutas, né? Você não precisa esperar um momento mágico para se tornar uma mãe espiritual, né? Você tem a autoridade de Deus para fazer isso, para fazer discípulos, para caminhar junto com as pessoas, para estabelecer relacionamentos intencionais, redentivos, né? Para ficar de olho em pessoas que estão precisando do seu olhar de misericórdia. Então isso que é tão lindo, porque é como a gente começou o programa, né? Nasce então uma mãe espiritual, é desse olhar de misericórdia, é dessa autoridade que a Bíblia dá e dessa carência que o filho espiritual tem, né? Ô Bê, você falando, eu lembrei daquele filme, O Quarto de Guerra. Lembra que aquela senhora, ela não tinha vivido com o marido naquela perspectiva e ele já tinha falecido. Mas aí quando ela entende o evangelho, ela vai discipulando aquela jovem casada, né? Me chamou muita atenção. E é isso que você disse, ela não viveu aquilo no casamento dela, mas quando ela entendeu o evangelho, ela pôde passar o evangelho para frente. Isso que você falou é determinante, Bê, porque uma mãe espiritual não é alguém que tem um patamar para ser. Não, é alguém que sabe que não é, por isso que pode ensinar outro, porque a gente vai falar, não da gente, mas a gente vai falar
de quem é, do Senhor, do que Ele fez. A ideia ali é você ensinar, e na verdade você ensina e aprende, né? Eu vejo muito isso, né? As filhas que a gente tem, elas também, né, colaboram para a nossa santificação, mas é assim, é sobre Ele, não é sobre a gente, né? Eu tenho uma filha espiritual que ela passou por alguns perrengues aí, é uma pessoa que eu amo muito. E eu já contei essa história para você, Elza. Uma vez ela trouxe uma situação assim muito pesada, eu não sabia, eu nunca tinha vivido algo assim. E eu falei para ela, poxa, eu não sei o que te falar, eu não sei como te orientar, mas eu sei quem sabe. E nós duas vamos falar com essa pessoa. E ela ficou um pouco apavorada, que ela falou, não, eu só quero falar com você, eu não quero que divida com mais ninguém. Eu falei assim, ele já sabe, vamos falar com ele, vamos falar com o Senhor. E ele vai nos orientar o que fazer, como nos... Então tem essas situações, você não sabe o que fazer, você não viveu nada assim, mas ele sabe, né? Ele conhece a pessoa e você não pode fugir desse desafio, né? É um privilégio acompanhar. Essa filha espiritual que eu ajudei, aí nós fomos caminhando juntas e numa outra ocasião ela me ligou com uma outra situação, eu falei, filha, agora eu sei o que falar, porque agora eu lembro de um versículo, de um mandamento bíblico e hoje ela ajuda outras pessoas a saírem de situações parecidas com as que ela viveu. Falar nisso, vamos quebrar o protocolo e mandar um beijo para nossas filhas espirituais. Beijo. Um beijo. Elas sabem quem são, né? Elas sabem. Uau! E Verônica, a gente está chegando no final. É tão bom ter você aqui com a gente. Bom, o que você tem para deixar para a gente aqui como uma mãe espiritual que você é? Só oro e peço ao Senhor que nos ajude a lembrar que enorme privilégio nós temos de poder servir para impactar, para abençoar, para cuidar de pessoas com repercussões eternas. Nós nem imaginamos o que uma oração, um ensino, um aconselhamento, um conselho tem feito, continuará fazendo na vida de nossas filhas espirituais e de pessoas que estejam por perto, que eu peço também que nós possamos continuar sendo usados por Deus e sendo sensíveis para sermos realmente essas pessoas, esses canais de bênção, né? Isso, que Deus abençoe grandemente a vocês e muito obrigada mais uma vez pelo convite. Uau, que bênção, que delícia que foi te ouvir e como você nos inspira, Verônica, verdadeiramente, porque a sua disponibilidade em ajudar, em estar pronto, você sempre está pronta, né? E quando eu te conheci, foi tão especial, porque eu falei, gente, olha, diante de toda a dificuldade de locomoção que a Verônica tem, nada impede ela de tratar e de falar do evangelho, de cuidar da gente. Muito obrigada, Verônica. E você aí de casa... Eu que agradeço. E você aí de casa, eu desafio você a se tornar uma mãe espiritual. Se você ainda não é, faça esse exercício. Ore por alguém. Procure ajudar alguém. Pergunte para as mulheres ao seu redor, para as meninas ao seu redor, se precisam de ajuda, se precisam de apoio. Às vezes é só uma oração, às vezes é só um abraço, às vezes é uma conversa, um confronto. Mas eu tenho certeza que antes de qualquer coisa que Deus vai fazer na vida dessas meninas através de você, Ele vai tratar a sua vida. E isso é maravilhoso, né? Como Deus nos quebra e nos molda diariamente através da vida das outras pessoas. E como estamos aqui no Dia das Mães, não dá para terminar sem mais um outro presente. Fica aí para vocês mais uma música linda e inspiradora de amor para o nosso Dia das Mães. Um super beijo e lembrem-se, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Feliz Dia das Mães. Tchau, pessoal. Tesouro maior,
aborda o tema das mães que estão sofrendo, estão em algum sofrimento com questão relacionada aos seus filhos. Pode ser morte, pode ser uma doença, pode ser um afastamento da vida, drogas, enfim. Eu tive uma experiência, eu fui à Fundação Casa e vi uma cena muito forte, foi daí que me gerou, no Dia das Mães, uma mãe estava sentada na frente do seu filho, e aí lá ela chorava muito e em silêncio. Então devia estar passando um filme na cabeça daquela mãe, e aquela cena mexeu tanto comigo que eu fiz essa nova canção. Mais uma vez estás em meio a lutas desiguais e no teu quarto choras por quem tu tanto amas. Filhos são como um bem que a vida leva além e às vezes estão sozinhos, se perdem no caminho. Põe o teu joelho no chão e pede em oração. Deus vê a fé do teu coração. Não desistas em meio à dor. Deus sabe do teu amor, pelos teus filhos, tesouro maior. Filhos são como um bem que a vida leva além e às vezes estão sozinhos, se perdem no caminho. Põe o teu joelho no chão e pede em oração. Deus vê a fé do teu coração. Não desistas em meio à dor. Deus sabe do teu amor, pelos teus filhos, tesouro maior. Põe o teu joelho no chão e pede em oração. Deus vê a fé do teu coração. Não desistas em meio à dor. Deus sabe do teu amor, pelos teus filhos, tesouro maior. Filhos, herança do Senhor. Filhos, herança